Neste preciso momento, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, já se encontra no Paquistão para conversação a respeito do cessar-fogo que está a se passar no Oriente Médio, propriamente no Irão, né? Vamos agora ver aqui quais são os pontos que vão ser abordados nesta mesma reunião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreva. Eu vou te contar tudo aqui com uma riqueza de detalhes. Depois de muito desentendimento entre o republicano e a guarda revolucionária, porque neste preciso momento quem governa o Irã não é o presidente, nem mesmo o presidente do parlamento, nem mesmo outras entidades, mas sim a guarda revolucionária é quem governa neste preciso momento o Irã, né? Com o filho do Ali Khamenei não dando as caras, que se cogita de que eu esteja inconsciente ou mesmo que já esteja morto. Obviamente que não tem ninguém, possivelmente, capaz de fazer, então, assim, uma negociação que seja, de certa forma, favorável para as duas partes. Situação que, de certa forma, durante muito tempo, nós estamos a ver que os americanos sugerem uma coisa e os iranianos, ou seja, o regime iraniano também sugere outra coisa. E não está a haver entendimento. Então, hoje vai se realizar, então, assim, a reunião onde vai se abordar e vai se discutir todos os pontos a fim de que coisas possam ser favoráveis, tanto para o lado dos americanos, tanto para o lado do regime iraniano, né? E um dos pontos que vai ser abordado com muita clareza tem a ver com os ataques que está a se passar no Líbano, sendo que esse já foi um dos elementos que os iranianos colocaram no memorando ou seja, né, na proposta de cessar-fogo de 10 pontos que eles haviam mandado aos americanos, mas que de certa forma não foi de acordo com as expectativas, tanto dos americanos, tanto dos israelenses. Por conta de quê? Porque no Líbano nós sabemos é onde tem a base fundamental do Hezbollah. E grande parte dos integrantes do Hezbollah são iranianos. De acordo com as últimas informações que recebemos, é que grande parte do pessoal que se encontra naquela zona de Beirute são iranianos. O que subentende dizer que essa parte do Líbano está a ser invadido por iranianos extremistas que fazem parte desse regime do Hezbollah. Razão pela qual os americanos, tanto israelenses, não querem parar com os ataques nesta mesma localização. Por conta de quê? Por conta da infestação de extremistas iranianos que se encontram nessa mesma localização. E uma outra situação também que vai ser abordado tem a ver com o enriquecimento do urânio. Situação que para o republicano é inaceitável. Donald Trump já descartou toda e qualquer possibilidade de haver, então, assim, enriquecimento de urânio no Irã. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Primeiro é por se tratar de um país muito instável e até alguns analistas cogitam de que as pessoas favoráveis para os americanos conversarem foram as pessoas que foram mortas na primeira semana deste mesmo conflito. Talvez se Ali Khamenei ainda tivesse em vida de uma forma assim mais razoável, se calhar chegariam a um ponto mais seguro. Neste preciso momento, quase todas as lideranças foram dizimadas. Pessoas que de certa forma tinham o histórico completo da guarda revolucionária, do país e tudo mais, todos foram dizimados. E apenas ficaram, são extremistas. E por não se tratar de um país que atua apenas com uma única cadeia de comando, é muito descentralizado a forma como esse regime atua. Obviamente que a forma de negociação não vai ser assim muito favorável, principalmente para os americanos, porque o presidente do Irã diz uma coisa, mas a guarda revolucionária diz outra. Ou seja, ninguém consegue parar o pessoal da guarda revolucionária. Então está a parecer que eles estão a agir por conta própria. E o enriquecimento do urânio, que é uma das
cláusulas que o Irã está colocando, né, que tem que fazer então assim enriquecimento de urânio, é algo que o republicano acha totalmente fora daquilo que são, né, os seus anseios para com o Irã. Então esse é um assunto que vai ser debatido. Agora não se sabe se vai se falar da quantidade que vai ser enriquecida ou se anualmente ou mensalmente vai ter já assim uma medida específica para o enriquecimento do urânio lá no Irã, né? Situação que dessa forma o republicano já descartou totalmente. E uma outra situação também que vai ser abordado tem a ver com o Estreito de Hormuz. Sabemos que durante, ou seja, essa conversação, que, ou seja, né, ao marcar essa negociação, obviamente que o Irã não poderia fazer nenhuma movimentação no Estreito de Hormuz. O que subentende dizer que essa semana de trégua, todos os navios passariam de forma livre. Mas as informações que estavam a rolar ontem é que o Irã estava a cobrar pedágio a todos os petroleiros que passaram ao Estreito de Hormuz. Situação que para o republicano achou inaceitável e nas suas redes sociais disse que é inaceitável e que tinham que parar com isso já. Situação que ele já chamou a atenção, né? Então, mas nós vimos que o Irã obviamente não está a cumprir o acordo de cessar-fogo, ou seja, né, o acordo só foi de uma semana e que o Estreito de Hormuz poderia estar então assim liberado. Esse também é um assunto que vai ser debatido nesta mesma reunião. Mas sabemos que se o Irã conseguir, neste preciso momento, cobrar pedágio por cada petroleiro que passar no Estreito de Hormuz, vai criar um desastre enorme a nível mundial. Vale aqui recordar que muitos países são responsáveis de vários estreitos. Por exemplo, o Estreito de Suez, se comparado com o Estreito de Hormuz, é totalmente diferente. Estamos a falar de um estreito artificial, se comparado com o estreito natural, né? Então, basicamente, o Estreito de Hormuz não tem tipo um país que manda o Estreito de Hormuz. Então é uma passagem e isso também fere o direito internacional. Mas o não cumprimento disso, não sabemos qual vai ser a medida do republicano diante de uma afronta tão grande como essa. E uma outra situação também que vai ser debatido hoje tem a ver com a indemnização dos danos que os americanos causaram no Irã. O Irã exige de que todos os danos sejam reparados no Irã, ou seja, todas aquelas estruturas que foram derrubadas pelos americanos, obviamente tem que ser reparado. Situação que, na verdade, o republicano não comentou a respeito disso. Cogita-se de que não vão se responsabilizar disso, a não ser que haja uma conversa mais favorável e dá mais abertura para empresas americanas entrarem no território iraniano, explorarem tudo mais. E só assim acredito que o republicano daria, então, assim, um sinal positivo de reconstrução das estruturas que foram danificadas. Vale também aqui recordar que o Irã também destruiu várias estruturas nos países que são aliados dos americanos que se encontram nessa mesma região do Oriente Médio. Então, acredito que não sei se vai ser razoável para o republicano. Também é situação que o republicano não falou nada a respeito. Mas as prioridades número 1 do republicano são apenas duas: a abertura do Estreito de Hormuz e o não enriquecimento de urânio no Irã. Então acredito que todos os outros pontos adjacentes a esse são basicamente, nós podemos encarar isso como suplementares e coisas que são basicamente maleáveis e que podem ser ajustadas numa conversa, num aperto de mão. Então, esse aqui é um dos elementos que é basicamente fundamental para o republicano. E também um assunto que vai ser debatido tem a ver com a quantidade de mísseis que o Irã tem. Então, também para os americanos, acham que é desfavorável o Irã conter muito material bélico. Então, esse é um assunto também que vai ser conversado com o intuito de que eles têm que reduzir a sua capacidade militar. E em contrapartida, também o Irã exige de que todas as tropas militares que se encontram no Oriente Médio têm que ser retiradas. Ou seja, não pode, ou seja, por mais que ele tenha bases militares nesses locais, não pode ter uma frequência muito elevada de tropas militares nesta mesma região. Não sabemos se por que o Irã não quer essa presença da quantidade militar. Porque se chegarem num meio termo, num cessar-fogo, e chegarem num acordo de que já não vai haver ataques futuros, pois embora esses acordos dificilmente países cumprem, né? Ninguém cumpre esse tipo de acordos assim, de que um país faça algo que outro não concordou e tudo mais, podem surgir novamente no ataque, né? Estamos a ver o direito internacional todos os dias ser rasgado, essa coisa toda. Então tem coisas que, não é assim, é mais no papel. Na prática aquilo basicamente não funciona absolutamente, né? Coisa nenhuma, né? Então esse também uma exigência que o Irã está a fazer aos americanos com o intuito de que deve haver então assim um cessar-fogo nesta mesma região. Então o grande calcanhar de aquilo neste conflito é apenas um:
quem está governando nesse momento o Irã são a Guarda Revolucionária. Enquanto o filho do Ali Khamenei não aparecer ao público e falar alguma coisa a respeito, obviamente que a Guarda Revolucionária vai fazer tudo. Tanto é que até o presidente do Irã ainda não teve um contato direto com o filho do Ali Khamenei, o recente empossado ao novo líder supremo do Irã. Então nós estamos a ver que a Guarda Revolucionária é basicamente quem está a controlar tudo neste país. É que é basicamente quem está a cuidar de tudo. Então aí o presidente do parlamento basicamente está a fazer apenas só figuras, né, de mercador, ficar aí e falar alguma coisa a respeito, tentar ser um pouquinho mais moderado para não receber um míssil por parte dos americanos ou um drone por parte de Israel. Então eu acredito que nesse preciso momento as negociações estão a ser feitas no Paquistão. E se essa negociação for favorável para os dois lados, vamos ver então um cessar-fogo durante esses dias. Mas duvido muito que alguns pontos exigidos pelo Irã, que se o republicano vai aceitar, né? Porque são 2 pontos que são fundamentais. 2 pontos que são fundamentais para o republicano. Outros pontos são basicamente maleáveis e podem ser alterados, podem ser, né, negociados num aperto de mão ou uma conversa assim mais branda, né? Que são basicamente o não enriquecimento do urânio e também a abertura do Estreito de Hormuz. Então nós vamos ver até que ponto nós vamos conseguir, né? Vamos conseguir entender, então, assim, essa mesma conversação que está a se passar agora mesmo, assim, no momento que eu estou a gravar esse vídeo, é que está a se passar a negociação no Paquistão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.